Se as pessoas soubessem o que acontece dentro dos tribunais, hein? O julgamento de um caso de assédio sexual contou com 2 juízes homens questionando se a vítima teria sido sonsa, entre aspas, e chamando denúncias do tipo de, entre aspas, modismo. Pois é, vamos tentar entender esse contexto, se é que existe um para essas falas, no Plantão do Meteoro. Uma vítima de abuso sexual pode ser chamada de sonsa durante um julgamento pelo juiz? Bom, vamos conversar com a Sofia Labanca aqui na nossa tela. Ela já está aqui para conversar com a gente. Sofia, conta pra gente essa história que rolou em Goiás. Qual que é o contexto de tudo isso? Qual que é o pano de fundo de tudo isso? E o que estava sendo julgado naquele momento, por gentileza? Pois é, o que estava sendo julgado foi, como se falou em Goiás, né, no Tribunal de Justiça de Goiás, um julgamento que começou aí no dia 19 de março, que envolvia aí uma acusação de abuso sexual contra aí, né, o pastor Davi Passamani. Não vamos falar o nome aqui da vítima para não expô-la, obviamente. E não é apenas uma vítima, né? Foram feitas 3 denúncias contra esse mesmo pastor. Acontece que, como eu falei, começou no dia 19 de março esse julgamento, e daí nós tivemos um dos desembargadores que estava lá dando seu voto, né? O Silvânio Alvarenga, com uma fala aí que, olha, eu acho que é melhor a gente colocar para as pessoas verem, mas já avisar que precisa ter aí um certo estômago. Maravilha. Aqui a gente tem na tela o site do Metrópole que trouxe essa informação. Antes disso, né? Deixa eu trazer o vídeo completo aqui. Vou voltar para você, Sofia, porque o site do Metrópole trouxe a reportagem completa, mas a gente precisa antes ver esse vídeo para ver com nossos próprios olhos, né? Isso acontecendo. Me contaram uma coisa sobre uma determinada empresa, que os homens não estavam chamando as mulheres para as festas que aconteciam em determinada empresa. Não vou falar o nome, mas achei isso horrível, porque... E aí a justificativa, o que me informaram, vou só recordar o que eu já falei, foi que lá eles faziam certos comentários, piadas, e com essa polícia moral, com essa coisa aí de processo para lá, processo para cá, era melhor que evitar até o relacionamento com as mulheres. Então eu perguntaria que às vezes esse rigor processual, que é a terceira pergunta, né? A segunda seria... Parece que a moça aí, por causa do advogado, do seu estudante aí, que às vezes não seria muito ideal, porque assim, essa caça às bruxas, a caça aos homens, daqui a pouco não vai ter nem encontro. Por exemplo, assim, como é que você vai ter um relacionamento com uma mulher também se não tiver um ataque? Vamos colocar ataque entre aspas. Então, seria a segunda, esse fato aí seria que o rigor moral, então tem aí. Uma outra pergunta também que eu faço aí, até o desembargador podia me explicar. Essa moça aí, ela mesma falou que era sonsa, ela usou essa expressão aí, que às vezes não está compreendendo a coisa. Se ela não foi muito sonsa nesse... Você não é assim, num século que a gente está, mas eu tô... A coisa vai para frente aí e ouvir isso durante um julgamento de um abuso sexual de um desembargador. Olha, Sofia, sem palavras. Não, é tanta coisa de ir de uma vez só, né? De dizer que, então a gente não pode mais ter relação entre os homens e as mulheres, estilo
Tá, isso você tá falando o quê? Você tá Me falando de contaram uma coisa. homens que não sabem conviver de maneira civilizada com mulheres, né? Porque a maioria dos homens consegue conviver com mulheres muito bem sem abusarem sexualmente delas, né? E daí dizer que, que essa caça aos homens, estilo, a vitimização, né? Eu acho muito interessante como muitas vezes as pessoas que fazem parte de minorias são acusadas de se vitimizar, mas normalmente quem você vê se vitimizando são justamente as pessoas que fazem parte dos grupos que estão no poder, como a gente está vendo aí, ó, o homem tadinho está sendo caçado. E de dizer que está sendo muito sonsa, cara, isso não é uma coisa que você fala para a vítima, né? Ok, está sendo julgado ainda, então a gente pode dizer que é o suposto agressor, a suposta vítima, mas mesmo assim, mesmo se tratando de uma suposição, você não pode tratar assim uma pessoa que está levando uma denúncia dessas. Mas enfim, Lúcio, se eu te disser que isso consegue piorar, pois é, isso consegue piorar. Aí a gente pode ir lá para o Metrópolis, você mostrou para a gente a reportagem completa. Descendo lá, você vai ver que tem 2 vídeos. Eu quero mostrar o comecinho do segundo vídeo. Aí, esse aí. Eu, particularmente, eu tenho uma preocupação muito séria com o tal do assédio moral, como gênero, sexual, como espécie do gênero. E racismo. Então, esses 2 temas viraram um modismo. Então, não é à toa, não é brincadeira, são com muita frequência que eles estão sendo usados e explorados. Então vocês veem aí o outro desembargador, no caso, esse aí é o Jeová Sardinha, isso aconteceu na mesma sessão daí do dia 19, dizendo aí que o assédio moral, o assédio sexual e o racismo viraram modismos. É, é difícil até saber o que se pode dizer num desses casos sem acabar sendo vítima aí de algum tipo de assédio jurídico. Mas, enfim, nessa situação aí do dia 19, o Silvânio, lá, o primeiro desembargador que nós vimos, ele pediu vista, estava aí o julgamento em 2-2, e o voto do Silvânio, portanto, seria o voto que iria servir aí de desempate e definir, né, a posição final. E isso aí ia voltar quando? Ia voltar hoje, né? Hoje, dia 26 de março. E de fato aconteceu a nova sessão hoje. E o Silvânio votou favorável à vítima, né? Então, favorável à condenação. Mas ele se mostrou incomodado aí com a repercussão que o caso teve. Vamos ver ele falando disso. Eu queria esclarecer aqui, primeiramente, que esse processo aqui, que esse processo aqui estaria tomando aqui proporções, vamos dizer assim, até bíblicas. E entendo que não é o caso de tamanhas proporções que o caso requer. Por que esse caso não merece tantas paixões? Primeiramente, quando nós julgamos uma mulher e um homem, nós temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas não entendem esse cuidado jurídico. O juiz, o Ministério Público, e também não, porque o advogado, todos estão em busca, de certa forma, da chamada verdade real dentro do processo. E o novo Código de Processo Civil de 2015, que substituiu o Código de Processo Civil de 1973, deixou isso aí bem claro. E eu vi pela repercussão, senhora presidente, até fui questionado sobre o que aconteceu aqui, que muitas pessoas não estão entendendo uma coisa. O juiz precisa de provas. As provas são
o pão do processo. O processo se alimenta de quê? De provas. E nós temos que, de certa forma, fazer um julgamento técnico e não um julgamento de paixões, como ocorreu nesse caso aqui. Paixões. Tem muita coisa, muitas camadas nisso aí, né? Primeiro, ele querendo colocar isso aí como tudo uma questão técnica. Como já colocaram aqui no chat, né? A Luísa Costa Maia falou: chamar de sonsa é cuidado jurídico onde, né? Então, meio difícil achar que é uma questão técnica isso aí. E também a questão de que o ato falho que ele cometeu ali no meio, quando nós estamos julgando uma mulher, escuta, quem estava sendo julgado não era a mulher. Era como eu até citei o nome do pastor, deixa eu pegar aqui, pastor Davi Passamani. Era ele que estava sendo julgado, não era a mulher. Daí ele se corrige, quando estamos julgando uma mulher, e também quando estamos julgando um homem, é meio que a gente sabe que é isso que acontece muitas vezes em casos de assédio sexual. A vítima acaba sendo julgada, a roupa que a vítima estava usando, se a vítima tinha bebido ou não, o local em que a vítima estava. Mas a gente sempre tem que lembrar que até a vida sexual pregressa da vítima às vezes é levada em consideração, mas a gente tem que lembrar que não é isso que deveria acontecer. Quem deveria estar sendo julgado é o agressor. Mas ele acabou aí revelando, né, um pouco mais do que deveria. Mas enfim. E sei lá, para mim eu só vou terminar aqui, daí depois eu passo pro Lúcio, dizendo que isso é sempre bom para a gente lembrar das ficções, né, que regem a nossa sociedade, porque existe essa ficção do juiz como um ser que está sendo ali imparcial, que não está deixando ser a sua vivência, a sua classe social, o seu gênero, a sua raça influenciar no seu julgamento. Mas isso é uma ficção. Isso aí só serve para mostrar para a gente que não, que os juízes, os desembargadores também são humanos, apesar de que alguns às vezes agem parecendo que não acreditam nisso, também são humanos, e que às vezes a gente tem que questionar essas ficções aí e pensar se a gente não precisaria aí talvez de um judiciário mais diverso, que isso não é meramente uma questão de identitarismo, como muitas vezes é colocado, isso é uma questão de realmente garantir um julgamento justo, porque queiram admitir ou não, não existe nada de técnico nisso aí. As experiências das pessoas e a posição que elas ocupam na sociedade sempre vão influenciar em como eles julgam o caso, quer seja algo tão escancarado como nesse caso ou não. Perfeitamente, Sofia sempre trazendo todo o contexto, todas as falas muito técnica, né? Olha, como a Sofia falou, né? Aqui a gente até tem responsabilidade sobre o que a gente fala, então muita coisa que a gente até pensa, imagina, a gente não expõe. Eu só queria trazer duas informações relevantes, Sofia. Primeiro, em relação ao caso que estava sendo julgado, o pastor que está sendo julgado. Não é só essa vítima que denunciou esse pastor, ainda tem outros 3 pessoas também que já denunciaram esse pastor com a mesma acusação. E esse julgamento foi realizado, né, na 6ª Câmara Civil do TJ de Goiás. Essa 6ª Câmara Civil, ela tem uma mulher e 4 homens. Então é só isso que eu queria falar para vocês. A mulher é a presidente desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, mas é presidida por ela e tem outros 4 homens que, no caso, fizeram a avaliação desse caso. É isso, Sofia. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado para você que ficou com a gente até agora. Na tela, QR Code para você se tornar membro. Até a próxima.